Metade da população mundial não gosta do seu trabalho. Algumas pesquisas indicam que mais de 70% em alguns lugares do mundo as pessoas não gostam do seu trabalho. Agora imagina só, se o seu trabalho é a sua segunda casa, se as pessoas do seu trabalho são a sua segunda família, o que pode acontecer com uma pessoa que definitivamente não gosta do que faz, que vai lá todos os dias, exceto as folgas, só para receber o seu dinheiro? É sobre isso que a gente vai falar hoje e no final do vídeo eu vou trazer para você 3 dicas que a ciência e estudos trazem pra gente para melhorar essa situação. Fica aqui comigo. Eu sou Eva Maia e eu estou muito feliz que você esteja aqui nesse canal. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Eu sou professora de yoga e meditação, sou mentora, palestrante, escritora e aqui nesse canal eu trago assuntos diversos que tenham a ver com autoconhecimento, o autodesenvolvimento pessoal, a autorrealização e que a gente possa fazer links com o que a filosofia do yoga traz pra gente. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente costuma chamar de Dharma. Dharma, nesse caso aqui, o ocupacional, mas espera aí que eu vou te explicar. Primeiro eu vou te dizer o que é Dharma. Dharma é aquilo que a gente veio para fazer no mundo. É a nossa missão, é o nosso propósito maior, vamos dizer assim. O propósito, na verdade, ele pode mudar ao longo da nossa vida. Quando eu tenho lá meus 12, 13, 14 anos, eu tenho um propósito na minha vida. Quando eu tenho 20 anos, esse propósito muda. Aos 30 muda e assim vai mudando os propósitos de acordo com o que a gente está vivendo e com o que a gente está passando na nossa vida. O Dharma não. O Dharma é aquilo que veio com você desde o momento do seu nascimento e vai te acompanhar até o último dia da sua vida. É a sua missão. É aquilo que você veio para contribuir no mundo. E acredite, todo mundo veio para contribuir de alguma maneira, cada um dentro da sua escala evolutiva. Mas hoje aqui eu tô falando sobre Dharma ocupacional. O que é o Dharma ocupacional? A gente tem uma maneira de se expressar que é fazer a nossa ação dármica. A ação dármica é a nossa ação alinhada com aquilo que a gente é. Então, quando a gente fala de Dharma ocupacional, que é a gente cumprir, né, a nossa tarefa, fazer o nosso melhor, a nossa ação dármica naquilo que a gente está hoje. Então, exemplo, se você é do time das pessoas que não gostam do seu trabalho, então vamos colocar isso, que isso hoje é o seu Dharma ocupacional. Você precisa de alguma maneira encontrar algum sentido nisso que você está fazendo hoje. Porque se você não encontra sentido, se você não encontra algum valor naquilo que você está fazendo, que não seja somente o dinheiro, isso vai te trazer dor, vai te trazer sofrimento, vai te trazer até doenças. E eu falo por mim, gente, eu trabalhei uma época numa empresa e eu ficava muito doente. Inclusive, chegou uma fase que todas as vezes que eu tava lá dentro, eu passava mal. Mas eu passava mal mesmo, dor de estômago, tontura, vontade de vomitar. Quando eu saía da empresa, magicamente eu melhorava. Então a minha condição psicológica e emocional estava tão afetada por conta do trabalho que estava interferindo na minha saúde física. Eu estou dando aqui o meu exemplo, mas talvez você conheça pessoas que passam por isso também. Então vamos partir do pressuposto que você precisa, neste momento da sua vida, desse trabalho. Não dá pra gente sair abandonando as coisas só porque a gente não gosta, né? E na vida adulta, a gente tem responsabilidades. A gente precisa pagar as nossas contas, a gente precisa sobreviver, a gente precisa viver, precisa de lazer. Então, muito provavelmente, esse trabalho que você está hoje e que você não gosta, mas que no final desse vídeo eu quero te ajudar a olhar para esse trabalho com outros olhos. Ele tá te ajudando em algo na sua vida. Acredite. Eu falo por mim, pelas experiências que eu tive ao longo da minha vida. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, hoje eu tenho 43 anos, então eu já trabalhei em muitos lugares e já fiz 3 transições de carreira.
Eu comecei com as artes cênicas, depois eu fui por corporativo e hoje, como eu já falei no início do vídeo, eu sou professora de yoga e meditação e eu acredito que eu encontrei o meu Dharma. Eu sinto, eu sei que eu encontrei. Mas eu também vejo que a vida foi me colocando em diferentes lugares e aí a vida você pode chamar de Deus, você pode chamar de universo, você pode chamar de criação, chama como for conveniente e melhor para você. A vida foi me colocando em lugares porque ela foi me moldando para eu chegar no lugar que eu estou hoje, que é o lugar que me realiza. Algumas pessoas conseguem se conectar com o seu Dharma de vida já muito jovens. Então ali desde jovem já sabe o que quer, aquilo que vai seguir e passa a sua vida inteira naquele caminho, porque é o caminho que preenche a sua alma. E o Dharma, né, gente, o nosso Dharma, aquilo que a gente veio para cumprir no mundo, ele nem sempre é fácil, né? Porque ele vem para trazer aprendizados pra gente. E tudo que vem para trazer aprendizados pra gente traz também desconforto. Então, dando o meu exemplo, eu vejo que a vida foi me colocando em lugares porque ela foi me moldando. E talvez em outro vídeo eu conte algumas histórias para vocês, senão isso daqui vai ficar muito longo. Mas eu consigo ver claramente como a vida foi me moldando para eu estar no lugar que eu estou hoje. Veja bem, eu fui atriz, trabalhei com comunicação. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou comunicando, mas eu não estou interpretando uma personagem, entretendo as pessoas, fazendo rir ou fazendo chorar. Eu estou comunicando aquilo que eu já tenho conhecimento, aquilo que eu já aprendi, compartilhando com você para que de alguma maneira esse conhecimento faça sentido para você e você consiga aplicar na sua vida. Porque o yoga fala de duas coisas muito importantes: Jnana, conhecimento, e karma, ação. Então a gente primeiro precisa conhecer as coisas. A gente primeiro precisa aprender a nível intelectual, para que depois, com aquele conhecimento que a gente já possui, a gente colocar em ação. Mas voltando para o nosso Dharma ocupacional. Então se você está nesse lugar hoje, muito provavelmente você ressoa com este lugar. Nossa, Eva, mas não tem nada a ver comigo esse lugar. Calma. Quando você estiver mais aprofundado no caminho do autoconhecimento, mais conectado com a sua espiritualidade, vai fazer sentido. Pode acreditar. Talvez se você fizer terapia, passar com um psicólogo que tenha essa abertura mais integrativa, vai te ajudar a olhar para o lugar que você está hoje e aí você vai entender que aquele lugar, ele está sim querendo te ensinar alguma coisa. Está te forjando, muito provavelmente, para algo maior. Através daquilo que você faz, através das relações, inclusive, que você tem nesse trabalho. Então tenha paciência, acredite e confie na vida. Então se você está nesse lugar hoje, acredite, é porque você precisa contribuir com algo e também porque você precisa aprender e tirar algo disso para você. E não só o dinheiro que vai pagar suas contas no final do mês. Então talvez o que você precisa começar a fazer agora é olhar para esse lugar com um olhar de gratidão. Agradecer a pessoa que te deu essa oportunidade. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu moro em Portugal faz 3 anos e quando eu cheguei aqui eu não consegui trabalhar na minha área. Eu era imigrante, eu vim como turista, a gente veio para ficar um tempo. O tempo que a gente podia ficar, que era 3 meses, depois mais 3 meses. A gente queria viver essa experiência. Mas nessa de viver a experiência, a gente foi vendo outras coisas e decidimos ficar. Então a gente entrou com a documentação, mas aí é um processo demorado e até tudo acontecer, eu precisei trabalhar num restaurante, 2 meses. Eu nunca tinha trabalhado em restaurante na minha vida. Trabalhei lavando louça, limpando o banheiro e eu confesso, não foi fácil. Eu chorei bastante. Não era aquilo que eu tinha planejado para minha vida. Eu pensava assim, nossa, mas eu estudei tanto e olha onde eu tô. Mas eu tenho certeza que isso contribuiu de maneira positiva para eu estar no lugar onde eu estou hoje. E eu consigo ver claramente quais eram as lições que eu precisava ter ali. Inclusive, foi ali naquele lugar que eu tive as primeiras oportunidades de trabalho para fazer o que eu faço hoje aqui em Portugal, que é atuar na minha área. Então não subestime a vida. Existe uma inteligência por trás das coisas que a gente não consegue ver porque o nosso olhar é limitado, mas a vida sabe. Mas agora atenção, eu vou trazer para você as 3 dicas que eu falei lá no começo do vídeo, que você pode começar a aplicar hoje na sua vida para fazer com que isso, que talvez esteja tão pesado, tão doído, fique mais leve. E aí quando você se conecta com essa leveza, você vai atrair para você magicamente
mais coisas na mesma frequência, na frequência da leveza. Então a primeira delas é: conecte o seu trabalho com o porquê pessoal. Então a base científica disso é a psicologia do significado. Inclusive tem um autor chamado Viktor Frankl que escreveu o livro A Vida em Busca de Sentido, de Significado. Depois na edição desse vídeo eu vou colocar aqui para você. E ele fala justamente sobre isso. O Viktor Frankl, ele viveu nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, mas ele tinha um propósito na vida dele, um sentido, algo que era mais forte do que ele. Que tudo aquilo que ele estava vivendo tinha um significado para ele e um sentido. E que ele sabia lá no fundo do coração dele que ele ia conseguir aquilo que dava sentido para a vida dele. E isso claramente ajudou o Viktor Frankl a passar por todas as coisas que ele passou no campo de concentração. Pesquisas demonstram que pessoas que enxergam o trabalho como algo conectado aos seus valores pessoais relatam maior satisfação, mesmo em tarefas difíceis. Não é o cargo que muda, é a interpretação, a maneira que você olha para ele que muda as coisas. Não tem aquela história, não é o que você diz, é da maneira que você diz? Então é mais ou menos isso. Então a pergunta que você precisa fazer é: como que o que eu faço hoje contribui para a minha vida e para a vida de outras pessoas? E como eu falei, isso não está relacionado só ao dinheiro. Então pensa, pega uma caneta, escreve, ou então senta no lugar em silêncio, calmo, onde você não vai ser perturbado e faz uma reflexão sobre isso. Mas assim, desarmado mesmo, com o coração aberto. Eu tenho certeza que você vai encontrar a resposta. A segunda dica é: pratique a ciência do job crafting. É ajustar o trabalho à sua identidade e não esperar que o trabalho mude por causa de você. Então, de maneira prática, é ajustar a maneira que você faz as tarefas, destacar aquelas partes que você faz melhor, valorizar as relações humanas no trabalho. Então eu fiz tudo isso quando eu estava aqui trabalhando no restaurante que eu falei para vocês. Chegou uma hora que era até divertido ir para lá, porque eu dava bastante risada com os funcionários. Eu pensava assim: meu Deus, um dia isso daqui vai virar história. Então deixa eu me divertir em vez de sofrer. Porque às vezes, gente, eu tava lá no banheiro limpando e eu pensava assim: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E eu juro para vocês, eu chorava escondida. Mas se eu ficasse naquela lamentação durante muito tempo, eu ia ficar doente, eu ia adoecer. Então eu procurei mudar a maneira que eu olhava para as coisas. Então eu passei a tentar me divertir mais do que sofrer. Então fazia umas coisas meio assim: eu tenho 5 banheiros para limpar durante o horário tal, onde tem menos movimento. Aí eu colocava um cronômetro para mim. Esse daqui eu vou limpar em tantos minutos. Aí eu lá limpava, agora eu vou fazer assim, vou fazer assado. Agora eu vou para esse. E eu mudava a dinâmica no dia seguinte. Eu não ia fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Eu ia mudando a dinâmica, eu ia criando jogos comigo mesmo para ficar um pouco mais interessante. E aí também fui procurando fazer outras coisas que eu não sabia fazer. Então eu sou muito curiosa, quem me conhece sabe que eu sou curiosa, eu sempre falo. Eu ficava perguntando para os meninos da cozinha como que fazia tal coisa, eu experimentava, eu falava: nossa, como faz isso? Qual é a receita? Aí às vezes eu tinha um tempo livre, eu falava: posso ajudar a cortar aqui tal coisa? E aí eu ficava lá na cozinha com eles, cortando as coisas, e aí eu ia me divertindo também. E uma outra dica é criar micro espaços de autonomia. Então você tem as suas pausas. Faça com que essas pausas valham a pena. Em vez de você pegar essas pausas e ficar ali, se juntar com alguém, ficar falando mal do colega, reclamando do trabalho, isso vai deixar um clima muito mais pesado para você. Além de deixar um clima pesado no trabalho também. Porque o que a gente pode fazer? A gente não muda as pessoas, a gente pode mudar só a nós mesmos. Então pode ter certeza que isso vai melhorar a sua satisfação pessoal, além de diminuir também o risco de burnout no trabalho. Agora, a terceira dica: reduza a ruminação no trabalho. Grande parte do sofrimento do trabalho não vem do trabalho em si, da tarefa, mas vem da ruminação mental. Eu lembro que quando eu estava lá trabalhando no restaurante, eu ficava só pensando coisas ruins. Só pensando, sofrendo, me chicoteando, e aquilo deixava a tarefa muito mais difícil. Fazia com que o meu dia, que tinha 8 horas de trabalho, parecia que tivesse, 12, 16 horas.
porque a minha mente ficava me maltratando. Ficar imaginando cenários negativos, recriando conflitos, ficar antecipando e prevendo problemas que às vezes nem vão acontecer. Então foque na sua tarefa, naquilo que você está fazendo. Faça a sua ação dármica. Faça o seu melhor naquilo que você está se propondo a fazer. Porque eu vou dizer uma coisa, gente. A vida dá muitas voltas, muitas voltas. Eu conheço histórias incríveis. Às vezes esse lugar que você está hoje, que é tão difícil para você, tem uma pessoa aí dentro que ela vai poder te ajudar e te levar para um lugar muito melhor. Se ela olhar para você e perceber, nossa, essa pessoa aqui é uma pessoa de confiança. Essa pessoa aqui, eu tive uma oportunidade incrível na minha vida, eu quero levar ela comigo. Então, de onde você menos espera, pode vir grandes transformações na sua vida. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer para deixar que esse nosso dharma ocupacional fique mais leve. Mas tem uma coisa aqui, eu vou colocar como uma quarta dica, um bônus, um extra. Eu vou falar para você do fundo do meu coração. Quando você tem um propósito maior, aquilo que você está vivendo hoje, ele assume apenas a importância daquilo que é, nem mais e nem menos. Às vezes a gente coloca muita importância em algo que não faz sentido colocar, porque existe algo muito maior por trás. Então eu tenho minha família, eu tenho meu filho, eu tinha um propósito para estar naquele trabalho. E veja só, eu estou dando o exemplo desse trabalho nessa minha experiência de Portugal, onde eu fiquei apenas 2 meses nesse trabalho. Mas quando eu aceitei, porque eu tinha um propósito. Eu queria o dinheiro para poder fazer um investimento que futuramente ia ser importante para mim e para minha família profissional. E foi. Então, quando eu passei a olhar para o propósito, por trás daquilo, olhar para as pessoas que estavam lá, conversar com aquelas pessoas, muitas se abriam comigo e eu tinha oportunidade, às vezes até de ajudar. E sem querer, elas também estavam me ajudando, porque a gente criou uma conexão. Eu dava risada, eu me divertia com os meninos. Mas por quê? Porque eu tinha um propósito e um sentido maior lá na frente, no meu futuro. Então aquele lugar onde eu estava ali era um degrau que ia me ajudar a chegar num degrau muito maior. Só que para chegar lá no último degrau, eu tenho que pisar no primeiro. E aquele lugar era o primeiro degrau que eu estava pisando. Então eu passei a olhar com gratidão e olha até hoje. E olha, pode ter certeza que se eu precisar e bater lá na porta, olha, tô precisando de trabalho. Eu tenho certeza que eu tenho trabalho porque eu deixei as minhas portas abertas. Frequento o lugar até hoje. E foi assim por todos os lugares onde eu passei, porque eu fui muito bem orientada na minha juventude pelo meu pai e pela minha mãe, que falava o seguinte para mim: olha, em trabalho a gente tem que ser político. Eles brincavam. Você não precisa gostar de todo mundo, mas trate todo mundo com respeito e exija que as pessoas te tratem com respeito. E para você ser tratado com respeito, você tem que impor respeito. E uma pessoa que fica falando mal dos outros, que fica reclamando, que fica cochichando, que fica enrolando, que fica se maldizendo da vida, gente, não vai ter o respeito que merece ter. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Comenta aqui o que você achou. E se você já passou por uma experiência aqui, deixa aqui o seu relato. Quem sabe a pessoa que vai ler esse relato está precisando ouvir isso. A gente nunca sabe quem a gente está ajudando. Beijos e nos vemos no próximo vídeo.